Vem cá, a gente vai voltar a falar sobre alguns assuntos que diariamente acontecem aqui, aparecem por aqui e a gente conversa muito nos hospitais sobre isso. Alguns instrumentais que têm relação direta com soluções salinas, o estado que fica e a dificuldade que a gente tem de fazer algumas manutenções. A gente vai mostrar um pouquinho do antes e o depois do que a gente é capaz de fazer aqui. Vamos trazer algumas dicas aqui da parte de desmontagem. Esse é um elemento de trabalho bipolar, usado na urologia exclusivamente. A gente sabe que ele é bipolar por causa do contato branco. A gente vai começar a fazer a desmontagem dele, a gente vai mostrar o estado que algumas peças ficam por consequência do reprocesso não adequado ou da falta de alguns cuidados que acabam acontecendo antes das esterilizações, principalmente na autoclave. A gente vai começar a fazer a desmontagem do fecho óptico. O elemento de trabalho a gente sempre faz a desmontagem de trás para frente. Aqui, esse elemento de trabalho ele passou por uma manutenção no passado. Ela fugiu das características originais que a fábrica faz. Esse fecho óptico aqui, a base do fecho óptico foi soldada na solda prata. A gente não usa solda prata de forma alguma em nenhum instrumento aqui. É muito raro a gente usar solda prata. A gente acaba fragilizando o tubo externo, que ele é extremamente fino. E agora ele vai fazer o aquecimento aqui. O parafuso original que teria aqui nesses furos, desses dois lados aqui, ó. Os dois parafusos não estão aqui, então originalmente ele é colado com o parafuso. Ele está soldado na prata e sem os parafusos, então a gente vai tirar esse fecho óptico com o auxílio do maçarico para a gente voltar depois a fazer como a fábrica faz. Desmontagem, a gente acabou de verificar aqui, ó. Aqui existe uma chapinha de travamento, que ela faz um alinhamento dessa peça que estava faltando. Ela entra exatamente nesse rasgo aqui, ó. E aqui a gente está faltando fecho da camisa, está faltando mola e esfera que vai dentro do fecho. São peças que faltaram depois da última manutenção, que na hora da montagem a gente vai completar do jeito que tem que ser. Esses são os dois teflons de vedação da alça. É muito comum o desgaste dele pela utilização do material mesmo. Não é nenhum problema de procedimento, de erro de utilização. Como a alça entra ali e fica passando nesses dois teflons, ele acaba desgastando, acaba dando vazamento. O ideal, periodicamente, ele sempre ser trocado para a gente evitar contato do líquido no contato elétrico. Então o material eu vou mostrar rapidinho para vocês a parte interna aqui, como é que fica. Um pouco da sujidade que acaba acumulando, que é uma região difícil. Obviamente você não tem acesso para fazer essa limpeza, mas normalmente a atividade ultrassônica ela chega para fazer a limpeza, mas olha como a peça fica escura. E um dos grandes vilões nesse caso aqui é as soluções salinas. Todas essas peças, antes de serem montadas, elas vão ser preparadas, limpas. Tem um resquício aqui da solda prata. Dá para ver aqui. Então tudo isso a gente vai tirar e vai deixar o material perfeito para montagem. Esse aqui é um acúmulo de oxidação também que acontece por causa das soluções salinas. Isso daqui é o ideal seria, em todo o reprocesso na utilização da lavadora ultrassônica, você ter alguma escovinha, alguma cerda que não machuque, que não seja de metal, que isso seja de fato escovado.
Soluções salinas pedem isso em todo o reprocesso antes da esterilização. O tubo externo vai ser recuperado, tudo que precisar ser jateado vai ser jateado, limpo, as peças danificadas vão ser substituídas e vamos começar a fase da montagem agora. Faltou o acionamento, ó. Vamos desmontar o acionamento aqui. Essa é uma parte difícil porque ó, o parafuso ele fica travado aqui, ó. Tem bastante oxidação. Tem bastante oxidação aqui no parafuso. E a gente tem uma peça com teflon. Olha a parte interna dela como fica suja. Então a gente vai tirar esses dois parafusos fora. Essa parte aqui precisa ser limpa por dentro. Esse contato aqui precisa ser limpo e lubrificado. E esse acionamento vai ser jateado. Vamos voltar ele no aspecto original de novo. Ó, esse aqui é o tipo do problema que a gente pega com uma certa frequência. Então a gente não costuma ficar perdendo muito tempo porque a experiência já mostrou pra gente que não vale a pena. Os dois parafusos aqui, possivelmente eles nunca foram desmontados. Originalmente a fábrica passa uma colinha aqui, isso aqui é apertado, só que com os reprocessos, soluções salinas, esse parafuso fica travado de um jeito aqui que a gente vai estragar ou alguma peça aqui ou alguma chave. Basicamente por causa das soluções salinas, o reprocesso do material, temperatura, esquenta, o parafuso fica travado aqui de um jeito, não perdemos mais tempo, a gente vai lá para a furadeira, a gente fura aqui, obviamente que a gente vai tomar cuidado para não estragar a rosca original, a gente vai montar dois parafusos originais exatamente como eles são, mas a gente para de perder tempo aqui. Vamos lá. Bom, estamos de volta, o parafuso antigo foi furado, a gente vai repassar as roscas aqui agora, a rosca no passo certo, só pra gente conferir se não tem nenhum resto do parafuso aqui. A gente pegou o jogo de machos aqui, então normalmente a gente passa só o terceiro porque a rosca tá pronta, a gente não vai fazer lá do zero, a gente repassa o terceiro macho só pra conferir e tirar algum tipo de sujidade. Rosca recuperada, nós vamos desmontar só essa parte do acionamento aqui, porque agora nós vamos partir de preparo das peças para começar a fazer a montagem. Reta final, todas as peças quase prontas e jateadas, a gente está terminando de fazer a recuperação no tubo externo que ele estava amassado em 2, 3 pontos. Nós vamos mostrar um takezinho fechado para mostrar um dos grandes problemas que sempre acontece e é vilão para danificar a ótica. Aguenta aí. A gente tem um padrão dentro do elemento de trabalho. Ele tem tolerância milesimal em cima da medida que a gente precisa e o trabalho é de funilaria mesmo. Essa é a recuperação da ponta do tubo. Tem uma amassada no meio e uma amassada lá no começo. Ponta distal recuperada. Agora a gente sabe que a ótica vai entrar e não vai ter nenhum problema aí de nada pegando nela. Todas as peças recuperadas. Dá um trabalhinho, mas é importante, faz parte do processo. O tubo externo passou pela recuperação da parte externa toda no comprimento. A parte toda de oxidação que a gente tinha aqui foi toda tirada. O tubo externo foi recuperado. Vou mostrar um pouquinho das peças como elas ficaram. O antes e o depois é importante. Dá para perceber a melhora do aspecto externo delas.
Essa daqui é uma peça que internamente, no dia a dia, já é difícil fazer o reprocesso porque você não tem acesso por dentro. Então a atividade ultrassônica, a banheira ultrassônica é fundamental, imprescindível. E esse é o estado que ficou depois de limpo e recuperado. Branquinho de novo. Fecho óptico, suporte do fecho óptico, vocês lembram que tinha aquele excesso de solda prata aqui, então foi tirada toda a solda prata e agora a gente vai fazer a fixação com a cola certa e os parafusos laterais como a fábrica manda. Vamos começar a montagem. Lembrando que os teflons de vedação da alça de ressecção que estão sendo montados são novos. Precisam ser substituídos com muita frequência, que é ele que segura a vedação da alça para a gente não danificar contato elétrico. Em todos os elementos de trabalho, não específico nesse, qualquer elemento. Elemento de trabalho bipolar, fase final de montagem. A gente vai deixar só a cola secar agora no forno, 10 a 15 minutinhos. A cola é especial, não é uma cola qualquer, ela precisa aguentar a temperatura e é uma cola que foi desenvolvida para ser utilizado em instrumental cirúrgico. Então a gente preza a gente se preocupa com essa parte de eventuais contaminações que podem acontecer aí se não usar o material certo. Então temos teflons trocados, normalmente a manutenção básica do elemento de trabalho, qualquer elemento de trabalho, qualquer marca. Todas as peças jateadas, 10 minutinhos de forno, está pronto para o procedimento. Esse é um pouco do nosso dia a dia, um pouco do que a gente faz. Esse é o carro-chefe. A parte de urologia a gente conserta com muita frequência aqui na empresa. Para mais detalhes, para mais dicas, acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado.